A partir de agora, Tesouros do Céu, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Emerson Salles. Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja transbordando em seu coração. O estudo de hoje, de número 15, tem por tema arrependimento. A primeira pergunta é a seguinte: quem é chamado ao arrependimento? Lucas capítulo 5, verso 32 diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Essa palavra foi proferida por Jesus. Pergunta de número 2. Que acompanha o arrependimento? Lucas 24, verso 47 diz: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Pergunta 3. Como pode o pecado ser conhecido? Romanos 3, versículo 20, última parte, diz assim: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, os 10 mandamentos é como se fosse um espelho. Ao contemplarmos a lei, entendemos que somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Aí eu pergunto: quantos são pecadores? Romanos 3, verso 9 está escrito: pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, respondendo, todos são pecadores. Pergunta 5. Que trazem sobre si mesmos os transgressores? Efésios 5, verso 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Próxima pergunta. Que leva a pessoa a reconhecer sua condição pecaminosa? Evangelho de João, capítulo 16, verso 8 diz: quando ele, o Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui está se tratando do Espírito Santo de Deus. Pergunta 7. Quais são as perguntas convenientes a serem feitas pelos que foram convencidos do pecado? Atos, capítulo 2, verso 37, na última parte diz: que faremos, irmãos? Também em Atos 16, 31, última parte diz: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Esta é uma pergunta que está entalada na garganta de muita gente nesse mundo. Quais são as respostas do livro inspirado a essas perguntas? Atos capítulo 2, verso 38, e você também pode conferir em Atos 16, 31. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Pergunta 9. Que será constrangido a fazer o pecador arrependido? Salmos 38, versículo 18 diz: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O pecador arrependido, ele confessa seus pecados a Jesus. Ele sente tristeza pelas coisas erradas. Pergunta 10. Que produz a tristeza segundo Deus? Segunda Epístola de Coríntios 7, versículo 10, na primeira parte está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Pergunta 11. Qual é o resultado da tristeza do mundo? Também 2 Coríntios 7, verso 10, na última parte diz: mas a tristeza do mundo produz morte. Pergunta de número 12. Como se manifesta a boa tristeza pelo pecado? Vamos ler 2 Coríntios 7, verso 11. Vede, antes, o que produziu em vós a tristeza segundo Deus, que solicitude, que digo, que desculpas, que indignação, que temor, que ardente desejo, que zelo, que punição demonstrastes de todos os modos, que estáveis inocentes naquela questão. Pergunta 13. Que disse João Batista aos fariseus e saduceus quando os viu chegar para serem por ele batizados? Mateus 3, verso 7 diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E na pergunta 14, que lhes disse João que eles deveriam fazer? Mateus 3, versículo 8 diz: produzir, pois, fruto digno do arrependimento. Entenda, eles queriam o batismo sem se arrepender dos pecados.
Um pensamento diz: não pode haver arrependimento sem reforma. Arrependimento é transformação do espírito. Reforma é a correspondente mudança na vida. Penúltima pergunta: quando Deus mandou aos ninivitas uma mensagem de advertência, como mostraram eles seu arrependimento e qual foi o resultado? Livro de Jonas, capítulo 3, verso 10, diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Última pergunta: que leva os pecadores ao arrependimento? Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. No próximo estudo falaremos sobre confissão e perdão. A salvação é um processo que é necessário o arrependimento, confissão, o perdão, a conversão, o novo nascimento. E no próximo estudo nós falaremos sobre confissão e perdão. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.